Oi, gente! Hoje a nossa aula é de literatura. Vamos dar continuidade ao romantismo, tá? Mas dessa vez vamos falar um pouquinho sobre o romance urbano e o romance regional. Então, o que seria esse romance urbano e o que seria esse romance regional? Então, gente, o romance urbano ou de costume, ou até o romance da cidade, ficou marcado por tentar retratar e criticar os costumes da sociedade carioca da época, né? Então ele mostrava muito as intrigas, as desigualdades econômicas, paixões, interesses, comportamentos, mas tudo isso relacionado à elite da época, tá? Então nós temos dois autores aí, nós temos vários outros, mas eu destaquei aqui para vocês Joaquim Manuel de Macedo, cuja obra foi A Moreninha, em 1844, e José de Alencar, cuja obra foi Senhora, de 1875. No romance urbano de José de Alencar, A Senhora, a protagonista é Aurélia Camargo, que é filha de uma costureira pobre e deseja casar com o namorado, que é Fernando Seixas, mas esse namorado a troca por uma outra jovem chamada Adelaide, porque ela é rica e ele acha, né, que assim ele poderia ter um futuro mais promissor. Nós temos também aqui um outro exemplo, a Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. É bem comum nas obras dele nós encontrarmos uma linguagem simples, de tramas fáceis. Geralmente ele aborda um namoro difícil ou um amor impossível. Em A Moreninha, o que a gente tem é um exemplo de metalinguagem. Primeiro, metalinguagem é quando um personagem fala dos outros personagens, no caso dessa história aí do livro A Moreninha. Então a gente tem um romance que é supostamente escrito por um de seus personagens. Então, lá no início do romantismo, nós vimos que o índio era então o herói nacional. Mas passada essa fase, todas essas fases românticas, nós temos agora um outro personagem que ganha espaço, tá, no romance regionalista, que é o homem sertanejo. Nesse período do romantismo, nós estamos passando por um redescobrimento do Brasil, onde o ambiente rural ganha evidência. Temos aqui, você pode perceber que eu coloquei 3 exemplos com também 3 exemplos de autores com suas respectivas obras que foram bem famosas na época e permanecem sendo em relação ao romance regionalista. Vocês podem ver aí um exemplo de uma pintura, tá, regionalista. E também quero dizer a vocês que na época em que os romances regionalistas surgiram, 60% da população era iletrada. O que significa dizer que o público que lia essas narrativas regionalistas é o mesmo público que lia todos os outros romances, ou seja, eram aquelas pessoas dos centros urbanos, principalmente do Rio de Janeiro, pessoas que pertenciam a famílias ricas ou de classe média. Era esse o público que lia os romances. Embora os romances falem sobre pessoas que vivem em outras regiões, em áreas rurais, o público leitor era basicamente os moradores das áreas urbanas. Ainda nessa fase romântica, nós temos aqui a publicação de um livro que foi um marco na literatura, tá? Que foi A Escravizaura, de Bernardo Guimarães, que foi publicado ainda, a sua primeira publicação aconteceu em plena campanha abolicionista. Então, nós temos Isaura, que é uma escrava branca, bonita, educada, que foi criada como filha pela família em que serve.
Esse romance, ele é polêmico justamente por trazer esse tema, abolicionismo, misturado ao sentimentalismo em uma época em que a escravidão começava a ser questionada.